Olá, então prosseguindo os nossos estudos sobre o continente americano, a gente segue avançando pela América do Sul. Então hoje vamos ver a segunda parte do capítulo 10, falar sobre a América Andina. Primeiro vamos ver algumas características gerais dessa região, essa regionalização do continente sul-americano. Então hoje nós vamos tratar sobre os países que estão nessa área aqui em vermelho, que é o domínio da Cordilheira dos Andes, de norte para sul: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. Essa área também onde no passado, ainda no período pré-colombiano, antes do início da colonização, era a área do domínio aí do antigo Império Inca, uma alta civilização que viveu no continente americano e teve o seu auge aí antes da chegada dos colonizadores espanhóis. Também, boa parte desses países compunham as antigas capitanias e vice-reinos da máquina colonial espanhola no continente sul-americano, certo? Semana passada a gente viu que a maioria dos países da América Latina, da América Platina, compunham o antigo vice-reino do Prata. A Bolívia também integrava esse vice-reino, Mas a gente vai falar no geral aqui de países que integravam os vice-reinos de Nova Granada, vice-reino do Peru, Capitania Geral da Venezuela e a Capitania Geral do Chile. As paisagens nessa região, claro, predomínio de paisagens montanhosas em função aí da ocorrência da Cordilheira dos Andes, mas a gente também tem paisagens litorâneas. Os países têm como característica uma faixa litorânea estreita, principalmente aqueles que são dominados pela Cordilheira dos Andes, e o fato de você ter também correntes frias nessa região, confere um caráter desértico ou semiárido a essas paisagens litorâneas, especialmente na costa do Pacífico. Além disso, também nós temos muitas áreas florestais na porção leste dos países, da maior parte dos países da América Andina, especialmente dos países amazônicos. E uma ocorrência também, o mesmo Chaco que a gente viu no Paraguai na semana passada, ele também ocorre no sul da Bolívia, Aquela paisagem que alterna aí, locais pantanosos, onde a água não escoa, e às vezes regiões semiáridas, certo? Aí uma bela vista do deserto do Atacama, que domina o Chile e o Peru, e é um dos desertos mais secos do mundo. Ao fundo, picos nevados da Cordilheira dos Andes. Vamos começar então falando sobre a Venezuela, certo? O país sentido da América Andina, que tem dominado o noticiário na América do Sul nos últimos anos. Então a Venezuela está bem aqui no norte do continente sul-americano, banhada pelo Mar do Caribe. E no passado, uma referência em termos de vulto histórico da Venezuela é Simão Bolívar, um dos libertadores da América, figura importantíssima para libertar as antigas colônias espanholas do jugo imperial, do jugo colonizador dos espanhóis. Não vou aprofundar muito sobre Bolívar, não. Eu deixei um linkzinho lá na página. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá. É um videozinho curto que fala de maneira muito objetiva aí sobre Simão Bolívar, e a importância dele para a América do Sul em geral. Mas a geração de vocês tem Hugo Chávez, a principal referência quando você fala em vulto histórico da Venezuela nos últimos anos. Um camarada polêmico, ex-coronel da Guarda Nacional, tentou dar um golpe militar fracassado no final dos anos 90 e após ser absolvido, retornou, através da eleição do voto, assumiu a presidência em 99 e a partir daí ele foi, através de sucessivas manobras, reformando a Constituição e se permitindo prosseguir no cargo até que não teve mais condições. Morreu de câncer aí no início da década passada, mas deixou o seu sucessor, Nicolás Maduro, no comando do país. Só diante da impopularidade desse camarada, que não tem o mesmo apelo popular que tinha o Hugo Chávez,
Houve aí um recrudescimento das relações políticas e econômicas na Venezuela, um governo cada vez mais autoritário, com menos liberdade para as pessoas, para empresas, para a imprensa, até que nós chegamos ao estado de caos econômico e crise humanitária, né, que a Venezuela vem atravessando nos últimos anos. O regime chavista, né, de forma geral, ele adotou, né, uma política, né, de controle do legislativo e do judiciário, através ali das indicações para o judiciário da eleição de partidários alinhados com o pensamento de Hugo Chávez, né? E a partir daí foi implementado algo que Hugo Chávez chamou de bolivarianismo, ou às vezes de socialismo de mercado, né? Que é um controle estatal muito forte do sistema econômico, muito parecido com o que acontecia nos antigos regimes comunistas, né? Especialmente na União Soviética. E à medida que os anos foram passando e as críticas ao modelo chavista aumentavam, havendo um cerceamento da liberdade de imprensa, né? Veículos de imprensa foram fechados, jornalistas independentes perseguidos, assim como opositores políticos, né, que foram presos ou muitas vezes tiveram que se exilar no exterior para não serem presos, praticamente anulando durante certo tempo, né, especialmente quando perdurou Hugo Chávez, a oposição política dentro do próprio país. A consequência disso, os investidores se afastaram com o processo de nacionalização de empresas. A queda dos preços do petróleo neste século XXI levou também a Venezuela a uma grave crise econômica, já vista que o país tornou-se uma dependência quase exclusiva, né, da produção e da exportação de petróleo. E com o embargo que eles vêm sofrendo nos Estados Unidos e o aprofundamento da crise, hoje a crise não é mais econômica, né? É uma crise humanitária na Venezuela. Altamente dependente do petróleo, né? O principal ativo da exploração de petróleo é a companhia PDVSA, né? Que é a companhia estatal de exploração de petróleo, né? Petróleo de Venezuela. Mas com a crise dos petróleos está faltando isso aí agora. Comida. Uma crise de desabastecimento generalizada no país. Moradias precárias. Boa parte da população venezuelana vem vivendo em favelas. Boa parte da população venezuelana, estimativas em torno de 1/3, né, vive abaixo da linha da pobreza. Leva a cenas lamentáveis como essa, né? Pessoas revirando lixo muitas vezes para procurar o que comer. Tem imagens mais fortes, mas acho que não é o caso a gente disponibilizar nessa aula, certo? Mas a verdade é que hoje, né, a pátria venezuelana tem fome. Diante da falta de uma solução, né, então a gente teve a chamada diáspora venezuelana, né, ou seja, venezuelanos aí fugindo do país em busca de condições melhores em outros países. Segundo estimativas da ONU, né, até o ano passado, mais de 4 milhões de venezuelanos tinham deixado o país. Maior parte foi para a Colômbia, cerca de 1.300.000. Depois o segundo maior contingente foi recebido pelo Peru, 768 mil venezuelanos. O Brasil é o quinto país que mais recebeu imigrantes venezuelanos, cerca de 168 mil. Também tem muitos venezuelanos se refugiando no México e no Equador. E normalmente, né, falta de recurso total na marcha, é a pé. Vão de um país para o outro a pé. Alguns de vocês aí tiveram oportunidade, né, através do serviço militar dos pais, de terem morado em Roraima nos últimos anos, devem ter testemunhado como o Estado, né, especialmente a capital Boa Vista, encheu de venezuelanos aí nos últimos 5 anos. Aí mais venezuelanos, né, um contingente ainda maior, atravessando rumo à Colômbia, enquanto a fronteira estava aberta. A fronteira com a Colômbia já está fechada há 2 anos. Bom, vamos melhorar agora. Vamos para o oposto, né, em relação à Venezuela, que é o Chile. Então o Chile, né, tem localizado aí no extremo sul do continente, na porção oeste da América do Sul, tem essa característica de um território muito estreito e alongado, né? O país ainda tem, assim como toda a América Latina, né, economia muito focada nas exportações. E o principal produto de exportação do Chile é o cobre, né? As maiores reservas de cobre do mundo se encontram no Chile, ali no norte do deserto do Atacama,
E esse é o ativo mais importante de exportação do país. Quanto à vegetação, né, esse perfil do Chile, né, alongado no sentido norte-sul, você tem bastante diversidade de vegetação dentro do país. Em geral, né, o norte, que é dominado por desertos, e os fiordes, né, que são essas reentrâncias, né, do mar, produzidas muitas vezes por ação da erosão glacial que ocorre ao sul. No centro a gente vai ter às vezes florestas de coníferas. Aí uma bela visão aí do Atacama, né, que é um deserto em grande altitude, você tem essas lagoas salgadas, né, os salares, uma região que passa muito tempo sem chover. Deserto extremamente seco. E ao sul a gente tem os fiordes, né, que muitas vezes são escavados pela erosão glacial. Então isso aqui é uma geleira, né, um glaciar, que nos períodos de inverno ele avança, vai rompendo a rocha, né? No verão, com degelo, ele recua. Mas o trabalho de erosão pelo avanço dele, né? Fraturando a rocha, com o passar dos anos, né? Toda essa parte aqui vai desaparecer e vai formar uma nova reentrância no mar, um novo fiord. Então, ao longo da década de 90 e do ano 2000, né, a gente tem um período que é conhecido como milagre chileno, né? Desenvolvimento socioeconômico que melhorou demais o padrão de vida da população. E o Chile também tem uma característica que o distingue, né, dos outros países sul-americanos. A questão da alternância política. Então, o pensamento político de esquerda e de direita, eles se alternam no poder, mas há uma continuidade dos projetos, né? Diferente do que acontece muitas vezes no Brasil, que para não dar o crédito ao gestor anterior, você não dá prosseguimento ao projeto, que muitas vezes é um projeto bom, mas só para não dar o crédito político ao gestor anterior, aquele é abandonado. No Chile, não. Esse primeiro, a viabilidade e o interesse coletivo. Né? Se o projeto for fazer bem para a sociedade, independente de quem foi o gestor, o projeto segue. Isso é importante. Falar um pouco sobre a Colômbia agora. Então a Colômbia está ali ao lado da Venezuela, né? Faz limite aí com a fronteira com o Panamá, na América Central. E a Colômbia, né, dividida em diversos departamentos, aí é o único país sul-americano que tem saída para 2 oceanos. Né? Ao norte, através do Mar do Caribe, tem saída para o Oceano Atlântico, e ao sul, saída para o Oceano Pacífico. Então a Colômbia é o segundo mais populoso na América do Sul e é o país mais populoso da América Andina, com cerca de 48 milhões de habitantes. A Colômbia também tem, assim como toda a América Latina, né, os produtos, né, de exportação de commodities são a base da economia. Os principais produtos exportados são o petróleo, o café, que é uma referência mundial de qualidade, esmeraldas, carvão, níquel, ouro, banana e o açúcar, né, gêneros tipicamente tropicais. Mas nos últimos anos, especialmente a partir de 2010, tem ocorrido um forte processo de industrialização na Colômbia. Né? Então, indústrias eletrônicas, de construção naval, automobilística, têm implantado plantas em território colombiano. Além disso, setores como a construção naval e a indústria voltada à mineração também são bastante prósperos na Colômbia, certo? Outra forte tendência da Colômbia, né, principalmente depois da pacificação da guerrilha, aí, que os problemas com a guerrilha que assolaram a Colômbia por mais de 40 anos, o turismo agora tem sido também importante para a economia do país, certo? Então, os principais destinos turísticos, né, Cartagena das Índias, fica ali no Mar do Caribe, principal porto do país, a capital, Bogotá, muitos cassinos, né, uma noite muito agitada, e Medellín, fica aí na boca de um vulcão extinto, né, na Cordilheira dos Andes. Também tem um atrativo turístico aí dos cassinos, importantes centros de convenção, é bastante interessante. Mas a Colômbia ainda tem algumas questões mal resolvidas, né? Alguns problemas que assolam a Colômbia. O primeiro deles é o narcotráfico. Né? A Colômbia ainda é o maior produtor e exportador de cocaína do mundo, se é assim que a gente pode dizer.
Essa aí é a folha de coca, né? O cultivo e o consumo dela é tradicional entre as comunidades andinas, até para amenizar os efeitos da altitude. Só que a partir do momento, né, que ela se torna um ativo interessante aí para fabricação da cocaína, né, uma droga muito comum e muito utilizada, né, nos Estados Unidos, começa a distorcer, né, a característica. E surgem figuras aí como o Pablo Escobar, né? A geração de vocês aí conhece o Pablo Escobar pelo Narcos, né? Um seriado muito interessante na Netflix. Agora, a minha geração conhece também o passado do Pablo Escobar como o maior traficante de drogas do mundo, barão das drogas. Esse sorriso irônico dele ao ser preso mostra o nível de deboche dele, né, em relação às autoridades e o poder que esse camarada tinha dentro da Colômbia. Herdeiros do Pablo Escobar, né, movimentos que, como as Farc, né, uma guerrilha socialista que tinha interesse aí de implantar o comunismo na Colômbia na sua origem, depois migrou, né, para um grupo armado aí que se financiava, né, e controlava a produção e a exportação da cocaína dentro do território colombiano. Então, militarmente organizados, né, mantiveram aí durante muitos anos uma guerrilha que deu muito trabalho ao governo colombiano. É uma coluna de guerrilheiros, né, ainda nos anos 90, e vocês veem aí pelo nível dos uniformes, qualidade dos armamentos, a disciplina da formação da coluna em marcha, né? Então tinha um adestramento bastante interessante até para um grupo guerrilheiro, né? Pode-se dizer que era um exército. Mas recentemente, mediado aí por Cuba, né? As Farc entraram em acordo com o governo venezuelano, isso valeu até o Prêmio Nobel da Paz para o presidente colombiano na época, por ter conseguido assinar o Tratado de Paz com a guerrilha, né? E aí os guerrilheiros se predispuseram a depor suas armas e migrar para a política na forma de um partido político, né? Um partido Farc. Só que a sociedade muito maltratada, né? Por quase meio século de combates, muitos sequestros, atentados à bomba, mortes, assassinatos promovidos pela guerrilha, esses guerrilheiros têm muita dificuldade em se inserir na vida normal da população colombiana. E muitos acabaram voltando às armas por outros grupos, né? Essas são as notícias. Então é um processo ainda em construção, essa deposição das armas pelas Farc. As Farc já aceitaram, né, pacificação, mas outro grupo armado, que é o Exército de Libertação Nacional, né, o ELN, esse ainda não depôs as armas. Então, colunas de guerrilheiros continuam bem ativas ainda pelo território colombiano, também gerenciando o tráfico de drogas e com a intenção de depor o governo central e impor uma ditadura comunista dentro do país colombiano. Muito fragilizados, efetivo muito reduzido, mas continuam ativos. Falar um pouco agora sobre o Equador, né? Então, o Equador, país pequenininho, está ali na costa do Pacífico, né? E assim como o Chile, é um país que não faz fronteira com o Brasil. Detalhe sobre o Equador, né? Tem esse nome principalmente porque ele é cortado, né? A capital, Quito, é cortada pelo paralelo zero, né? A linha do Equador. E chama atenção também no Equador, né, as Ilhas Galápagos, né, o arquipélago de Galápagos, que tem um papel importante para a ciência. Né? A partir das observações que fez em Galápagos, Charles Darwin formulou a sua teoria da seleção natural e da evolução das espécies. Então a gente já viu esse mapa aqui, né? Um antigo país chamado Gran Colômbia, né, que surgiu logo após a independência desse conjunto de países aí do jugo colonial espanhol, um dia já integrou, né, Colômbia, Equador, Venezuela e Panamá. Então, desde 1831, né, quando começou esse país a se desmanchar, o Equador se tornou um país independente. Mas o passado comum se reflete até nas cores, né, nacionais dos três países, nas bandeiras que guardam certa similaridade. O território equatoriano, né, ele está dividido em três áreas, né?
Então, na porção central, no sentido norte-sul, a gente tem a Cordilheira dos Andes, a leste a Bacia Amazônica e a oeste a Planície Costeira. As principais cidades e destinos turísticos do país: Quito, a capital, quase 3 mil metros de altitude. Já na costa, né, Guayaquil, que é o principal porto do país e a segunda cidade mais populosa. E claro, né, o arquipélago de Galápagos, né, a tartaruga Galápagos. Esse arquipélago é muito visitado, né, em função dos diversos endemismos que ocorrem até na região e entre as ilhas. Né? Isso que chamou a atenção de Darwin e por isso essas ilhas Galápagos também são bastante visitadas. O Equador é um país economicamente frágil, né? Vive também da exportação de gêneros, mas do petróleo, que é em porção bastante limitada, e gêneros tropicais e pescado. Né? Recentemente, né, em função até da fragilidade econômica e de anos de hiperinflação e desvalorização da moeda, o Equador abdicou de possuir uma moeda própria e adotou como moeda corrente do país o dólar estadunidense. Avançando, vamos falar um pouco agora sobre o Peru. Então, está aí na costa oeste da América do Sul, um pouco abaixo do Equador, acima da Bolívia e do Chile. Território peruano, né? A gente tem uma estreita planície litorânea na costa oeste, tem essa região central aí que é o altiplano, né, dos Andes, e lá na porção leste a gente tem áreas baixas e florestas, né? Entenda-se florestas, áreas baixas e florestais, entenda-se aí por áreas florestais, região amazônica. Um detalhe importante também sobre o Equador, né, é essa corrente fria, sobre o Peru, desculpa, essa corrente fria que passa na costa do país, a corrente de Humboldt. As correntes frias elas têm duas características importantes para a economia. A primeira, que por ter um aporte menor de umidade no ar, né, a corrente é fria, tem baixa evaporação, no costado dessas correntes frias normalmente ocorrem desertos. Então a planície costeira do Peru ela é desértica. Aqui também na costa do Chile a gente tem o Atacama. E outra característica importante das correntes frias é que a baixa temperatura conserva muitos nutrientes, especialmente zooplâncton e fitoplâncton. Então, também são áreas muito propícias à pesca, né? Porque essas plânctons estão na cadeia trófica de várias espécies marinhas. Então, a costa pesqueira do Chile, do Peru e do Equador é bastante rica e tem papel importante na economia dos países. Nessa região também chamada Giro do Pacífico Sul, o aquecimento das águas, né, durante períodos aí gera um efeito, é um fenômeno, né, chamado El Niño, que interfere em todo o sistema aí da América do Sul. Aqui no Brasil, secas mais pronunciadas na Amazônia, chuvas mais violentas no centro-sul do país. Então, o Peru, né, a população geralmente são mestiços e indígenas, né? Assim como o Brasil, ele tem como característica também a forte concentração de renda e atualmente, segundo os autores, muitos problemas com moradia, né? Muita gente morando em favela no Peru. A pesca, né, até em função da corrente de Humboldt, principal atividade do país, assim como o turismo. E quando você fala em turismo no Peru, Lima, capital do país, também um tesouro colonial, cidade muito visitada, gastronomia, né, tem bastante destaque. Cusco, a antiga capital do Império Inca, né, que é o ponto de ataque também para você alcançar Machu Picchu, né, o tesouro arqueológico aí que foi redescoberto no início do século XX e é um dos destinos turísticos mais visitados do continente sul-americano, se não for o mais visitado. Também chama atenção as comunidades tradicionais do lago Titicaca, né, com as suas embarcações aí e as ilhas, né, construídas sob essa vegetação, parece muito com o nosso junco, né, que nós temos aqui no Brasil. Não está citado pelo livro, mas também é interessante, né? Essas linhas de Nazca, né? Que são essas imagens aí que só podem ser vistas através de voos, né? Só podem ser vistas de aeronaves e voando em relativa altitude, mas que chama atenção pelo tamanho, pela riqueza de detalhes, né? E como elas retratam as formas, né, da natureza. Quem teria feito essas linhas de Nazca? Isso é uma pergunta que não tem resposta e intriga até hoje os pesquisadores. Então, sempre com figuras da natureza. Também é um destaque aí do turismo no
Peru. Ninguém visita isso do solo, né? Mas os voos sobre as linhas de Nazca também são bastante procurados. Bom, vamos falar agora sobre a Bolívia, né? Para a gente finalizar em América Andina. Então, situada aqui na porção central do continente, a Bolívia, assim como o Paraguai, são os dois únicos países sul-americanos que não possuem uma saída autônoma para o mar. A Bolívia ela sofreu com perdas de territórios ao longo dos séculos 19 e 20. Então esse era o mapa original da Bolívia em 1880, mas a partir daí começa uma série de perdas. Primeiro, né, cessão de territórios ao Brasil através do Tratado da Amizade, que também é conhecido como Tratado de Munhoz Neto, né? Tem vários outros nomes aí, mas o mais conhecido como Tratado da Amizade, que foi firmado com o Brasil no ano de 1867 e se comprometeu a ceder parte dessa região aqui no estado do Amazonas e parte dessa região aqui nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Também o Tratado de Paz e Amizade, né, que selou a perda da saída autônoma da Bolívia para o mar após ser derrotada pelo Chile na Guerra do Pacífico. Essa Guerra do Pacífico eu deixei um linkzinho lá na página. Semana passada eu já tinha deixado o link sobre a Guerra do Chaco, né? Então dá uma olhadinha também na Guerra do Pacífico, que vai ajudar a entender a importância desse conflito aí, né? Onde Peru e Bolívia perderam territórios para o Chile. E a última perda já foi... Opa, desculpa, tem mais uma aqui. Também para o Brasil, né, o Tratado de Petrópolis, onde teve a cessão do Acre, em torno de uma ferrovia que o Brasil iniciou a construção, mas não concluiu, que era Madeira Mamoré, permitiria, em tese, né, que os produtos bolivianos, né, que havia perdido a saída para o mar para o Chile na guerra, fossem escoados através do Atlântico. Né? A ferrovia levaria até o Rio Madeira e do Rio Madeira levaria os produtos via Amazonas até o Atlântico. Também não funcionou e o Brasil ficou com Acre. E a última perda, né, veio dessa Guerra do Chaco. Perdeu o território para o Peru já no século XX, 1938, uma boa porção aqui da região sul do país. Dá uma olhadinha depois no link da aula passada, Guerra do Chaco, para entender um pouco melhor essa situação. Então as características aqui, né, o território boliviano, em linhas gerais, né, você tem a região do altiplano, que são os Andes, dominam boa parte do país, mas as terras baixas que ficam mais a leste, né, região da floresta amazônica e o departamento de Santa Cruz, e o Lago Titicaca, que fica aqui na fronteira entre a Bolívia e Peru. La Paz é a capital do país, mas não é a cidade mais populosa. A cidade mais populosa, Santa Cruz de la Sierra, e economicamente também é a cidade mais rica do país. Então a Bolívia, né, vive da mineração. Então exportação de gás natural, especialmente para o Brasil e para a Argentina, estanho, petróleo cru e minério de zinco. Recentemente também, né, agricultores brasileiros estão expandindo as produções de soja no estado do Mato Grosso para o departamento de Santa Cruz, e a produção de soja também tem ganhado destaque, certo? O gasoduto Brasil-Bolívia, né, que foi concluído durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, né, ganhou muita importância também na economia do país, porque ele faz o transporte do gás, né, que é exportado de Santa Cruz de la Sierra, inicialmente para o estado de São Paulo, né, de onde abastece, né, além da indústria paulista, as indústrias fluminense, Minas Gerais, e tem um eixo dele também que vai descendo pelo sul do Brasil. Né. Então, importante, esse gás aí que a gente abastece às vezes aqui nos postos, né, muitas vezes ele vem através do gasoduto. É o gás também que faz funcionar aqui em Juiz de Fora, por exemplo, a nossa usina termoelétrica. Mas vamos falar aqui sobre esse gás, ele sai dessa parte em rosa aqui, né, que é o departamento de Santa Cruz. O departamento é equivalente ao estado. E essa região, por ser muito rica, né, e tendência política de direita, né, diferente dos governos de esquerda aí que dominaram a Bolívia ao longo da última década, é uma região que reivindica mais autonomia em relação ao governo central. Então, diversos movimentos, né, especialmente em Santa Cruz de la Sierra, têm reivindicado aí
emancipação, né, dessa região, ou pelo menos a concessão de um pouco mais de autonomia. E destacar aí o presidente Evo Morales, né? O ex-presidente Evo Morales, alinhado ali com o bolivarianismo, ele marcou uma ruptura de paradigma, né? Uma quebra de paradigma dentro da Bolívia, porque é um presidente muito de origem indígena, né? Muito ligado às causas populares da maior parte da população boliviana. E rompia um pouco aquele ciclo ali dos oligarcas, né, de ascendência europeia que dominaram a política boliviana aí durante muitos anos, certo? Mas hoje um entrave que a gente ainda tem para o desenvolvimento socioeconômico da Bolívia é a questão geopolítica e da falta de uma saída para o mar. Então, ao final da Guerra do Pacífico, né, o Chile anexou ao seu território essa área em vermelho aqui, que antes era Bolívia, e essa área em verde aqui, que antes era território peruano. Atualmente há aí uma demanda, né, na Corte Internacional de Haia, onde a Bolívia, né, pede a arbitragem internacional para que lhe seja concedida essa área aqui em achurado, né, em verde e cinza, que lhe permitiria uma saída para o mar. Peru já concordou, né, em ceder essa parte aqui ao norte da sua fronteira, mas o Chile é inflexível em ceder essa porção do seu território para o Peru. Isso aí é uma questão de honra para os chilenos e acaba travando aí o desenvolvimento da Bolívia. Certo, pessoal? Então hoje era bastante conteúdo, a aula ficou um pouco extensa, peço a compreensão de vocês aí, mas espero ter ajudado a clarear alguma coisa sobre os estudos, né, da América Andina que estão no nosso livro didático. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado. Até a próxima.